Olá, meu amigo, minha amiga. O mundo da política e o mundo da economia vão pegar fogo daqui para frente. E os primeiros sinais já começam a ser lançados por alguns veículos de comunicação impressos aqui no Brasil, logo após esse 1º de maio, em que algumas ideias começam a ganhar mais força, a ganhar mais tração, inclusive com o endossamento e adesão, o engajamento inicial ainda, do presidente da República. Me refiro ao fim da jornada 6x1. Isso faz com que os debates aqui no nosso país mudem completamente. A pauta fique radicalmente modificada, colocando de uma forma muito intensa a extrema-direita numa condição que eles não têm ficado nos últimos tempos, numa posição reativa, porque eles são contra o fim da jornada 6x1, porque eles funcionam como uma correia auxiliar de transmissão do grande interesse econômico, do rentismo, do financismo aqui no nosso país. Eles fazem um discurso moralista, ficam com essas histórias para enganar uma parcela da sociedade, mas, essencialmente, eles operam sempre para manter as grandes injustiças aqui no nosso país. Perceba, tem alguma proposta de extrema-direita aqui no nosso país que vise algum tipo de justiça social? Tem alguma coisa concreta que a figura do inelegível e que Paulo Guedes fizeram para o povo brasileiro, para o povo trabalhador, para erradicar algum tipo de abismo que nós temos aqui no nosso país? Pense bem nisso. Eu vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos e vou trazer aqui também algumas cenas que mostram como é importante nós nunca termos desistido, apesar das histórias todas que nós assistimos aqui no nosso país, como, por exemplo, essa história do Fernando Collor de Mello estar numa prisão diferenciada, vamos dizer assim. Muitas pessoas, eu quero desistir, não tem mais jeito. Gente, olha, o mundo só conseguiu enfrentar grandes situações, grandes tragédias, grandes conflitos, porque pessoas não desistiram jamais. Vocês imaginem só se você, na tua vida, tivesse desistido de alguma coisa. Como é que você estaria hoje? Como é que estaria a sua vida? Você acha que nós temos, já depois de tantas lutas, condição de desistir? Essa palavra, fazendo um parênteses nessa introdução mais longa que eu fiz hoje, né? Estou fazendo aqui com vocês. Essa palavra desistir vem do latim, né? De é o prefixo de negação. E sistere quer dizer ficar em pé. Então, quando a pessoa ela joga essa palavra, desistir, ela está deixando de ficar em pé, ela está renunciando, está se largando. E essa não é uma palavra que a gente vá cultivar ou vá usar aqui no nosso portal do José. Porque se ela fosse utilizada em algum momento, nós não teríamos ajudado a derrotar essa gente insana que saiu das trevas da política aqui no nosso país e esteve à frente da nossa nação, né? Gente, eu vou conversar com vocês sobre alguns dessas situações, trazer aqui alguns fatos muito importantes, mas é sempre também muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal para que se inscreva aqui também conosco e venha participar das nossas atividades, tá legal? Dê seu joinha, mande seu comentário, são formas de a gente chegar a mais pessoas como você. Compartilhe os vídeos e, se puder, venha também para o nosso clube de membros, tá legal? Vamos seguir em frente aqui. Gente, olha, se você às vezes acha que as coisas estão meio complicadas, se você olhar pela perspectiva da extrema-direita, eles estão absolutamente perdidos, eles não sabem o que fazem, o que fazer. A única missão deles é tentar destruir o governo atual e tentar salvar da cadeia todas aquelas figuras que estão implicadas agora. Eles não têm mais aquele discurso que possa convencer as pessoas que o atual governo, a atual linha política vai jogar o Brasil como Cuba, Venezuela e aquela história toda que vocês já escutaram centenas de vezes. Então, reciclar o discurso fica muito complicado. Sobretudo se o governo conseguir apresentar algumas mudanças concretas na nossa realidade. O discurso dessa gente vai ficar mais esvaziado. Daí a importância da pauta 6x1. Esse Dallagnol fica com coisas assim alucinantes. Jornalista da Vaza Toga diz que Musk punirá Moraes. Ele ainda está acreditando que vai ter gente lá de fora que vai vir aqui criar algum problema para o ministro Alexandre de Moraes. Então, vamos ficar nessa, né? Essa outra aqui, o escândalo e outro escândalo, falando lá da questão do INSS. Isso é uma coisa que reforça tudo aquilo que a gente sempre tem falado aqui no nosso portal. O governo tem ficado sempre em posições reativas. A extrema-direita, os grandes veículos de comunicação lançam algumas questões e o governo tem que ficar se explicando. E todo mundo que fica tentando se explicar de algum fato sempre fica com uma rusga
para trás. Esperem só o que acontecerá nas próximas pesquisas de avaliação do governo Lula e do desempenho dele pessoal. Certamente terá um baque essa coisa do INSS, porque sendo uma ação do governo, mas não sendo bem comunicada, o problema acabou caindo no colo do governo como um problema de corrupção, um problema de malversação, enfim, de descuido da administração no governo Lula. E aí sempre vai ter algum tipo de resvalo. Não resvala muito mais em cima do Bolsonaro, porque, como nós sabemos, a criatura já tem uma seita tão consolidada ao seu redor que, mesmo que ele seja flagrado ali numa imagem praticando um crime, as pessoas ainda vão continuar achando que não foi, aquilo não aconteceu. Bom, e o Munducão continua, estão completamente perdidos, gente. Isso é uma coisa que a gente não deve perder de vista. O senhor Silas, o pastor do Munducão, ele o tempo todo ele fica estressando também a parlamentares para que a gente fique nesse lodaçal do Munducão e não consigamos enxergar situações concretas para discutirmos aqui no Brasil. Queria ver ele falando da jornada 6x1. Seria muito interessante. Aliás, eu acho que ele vai se posicionar contra o fim da jornada 6x1, porque ele é da extrema-direita. Eles vão jogar um monte de argumentos, vão dizer que o trabalhador ficar em casa é muito ruim, o trabalhador quer trabalhar, o trabalhador quer ficar trabalhando 7 dias por semana, porque trabalhando direto ele vai ganhar muito dinheiro e acaba dando dinheirinho também para alguns inescrupulosos, né? Se é que você me entende. Mas vamos ver o que a criatura está falando? Vamos lá. É um absurdo. O ministro Flávio Dino dá 48 horas para o deputado Sóstenes se explicar. Não, isso é um absurdo. O deputado Sóstenes Cavalcante, que é macho e sabe seus direitos e deveres, ele diz, está na imprensa, eu não devo respostas de satisfação sobre isso. Senhor Silas, os deputados, eles não têm imunidade para praticar crimes. Se o deputado está dizendo que vai fazer uma extorsão contra os deputados, grampeando o orçamento, se eles não votarem por uma proposta infame para anistiar criminosos, isso é uma coisa que ele tem que se explicar sim, senhor Silas. Então, olha, muita calma nessa hora, tá? Vocês aí estão numa linha aí complicada e está levando só gente para a cadeia, tá? Vamos falar aqui de pautas importantes, né, gente? Eu mostrei aqui para vocês, todo mundo viu, que o presidente da República ele começou a jogar esse discurso de adesão ao fim da pauta 6x1. O que nós falamos aqui no nosso portal? Que a pancadaria vai começar. E ela apenas está se desenhando nesse momento, apenas um pequeno lampejo. O editorial de hoje, dia 2 de maio, do Estadão, tem o seguinte título: Lula não tem o que dizer aos trabalhadores. Incapaz de falar o idioma dos trabalhadores do século XXI, ex-líder sindical se ausentou do 1º de maio nas ruas e preferiu fazer propaganda demagógica de seu governo na TV. Só que é o seguinte, eles estão fazendo aqui uma série de críticas, mas o que fez com que eles começassem a abrir a caixa de ferramentas foi esse parágrafo aqui. Sem ter o que dizer, o presidente concentrou-se então na agenda palaciana, com sindicalistas, e no pronunciamento na noite de quarta-feira em rede nacional de rádio e TV. Recorreu ao clássico lulopetista, a demagogia. Defendeu a redução da jornada de trabalho sem redução de salário. O fim da jornada 6x1. Ignorando já a baixíssima produtividade no Brasil. Quer dizer, o Brasil, os trabalhadores, eles são muito vagabundos, né? Eles produzem pouco, né? Tem que produzir mais. Botar o trabalhador tem que dar chibatada, né, Estadão? E a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Essas propostas são demagógicas? Elas não atingem o trabalhador? Bom, a extrema-direita vai ficar refém disso, gente. A gente pega aqui essa fala aqui do senhor Nicole. Vamos ver se eu amplio um pouquinho aqui. Vamos ver. Fala, criatura. Vamos ver. Opa, deu um probleminha aqui, volta. Pera aí, só um minutinho, gente. Vamos ver se ele vai falar agora. Eu não sou a favor da escala 6x1, mas não é ser a favor ou ser contra, é o seguinte, eu sou a favor da escala você negociar com o cara. O nego sai daqui e vai para os Estados Unidos para trabalhar a escala 7x7. Por quê? Então, ele é a favor de se voltar à barbárie.
a legislação não serve para mais nada. Agora é a relação direta do empregado com o contratante. Então, vocês imaginem o trabalhador da construção civil chegar lá para o empreiteiro e falar, olha só, eu só trabalho 5 dias por semana, tá legal? E olha, eu quero uma boa alimentação também, tá? Dá um vale transporte, eu quero plano de saúde, plano dentário, auxílio moradia. Então, tá beleza assim? Já pensou alguém que vai trabalhar numa indústria, numa loja, num comércio? Então, é muita cretinice, é muita vagabundagem de quem nunca trabalhou, né? Aí o cara usa esse argumento aqui que nos Estados Unidos você negocia com as pessoas. Olha só a visão de mundo dessa gente. Porque lá ele vê o dinheiro dele voltando, pô. Aqui eu vou trabalhar que nem um condenado, lavar a privada, não sei o que, mas eu vou ter dinheiro pra poder comprar um carro pra mim. Aqui no Brasil, carro normal é 70 conto, amigo. O carro popular do Brasil virou 70 mil reais. Os empreendedores aqui no nosso país, sou a favor da escala, você negociar com o cara. Nego sai daqui. Então legal, né, Nicolas? É só botar o trabalhador pra trabalhar 7 dias por semana, 10 horas por dia, 12 horas por dia, né? Ele vai ter tudo que ele quiser, né? O modelo que vocês querem é um modelo muito eficiente, né? Para quem é o dono do negócio, para quem contrata o trabalhador, para quem escraviza o trabalhador. Então, gente, essa é uma pauta aí que vai mexer muito com o Brasil, porque, como eu disse a vocês, não mexe com o orçamento. É apenas, entre aspas, uma bandeira política, né? E nós não vamos desistir. Estamos avançando, gente. Nós estamos indo. Bom, vamos falar aqui de um outro assunto que eu nunca toquei aqui no nosso papo, que é a figura de uma criatura que eu não conhecia, mas de repente todo mundo já sabe quem é. É um menino, né? A gente não pode dizer que ele não seja, que é a expressão de deformações que acontecem num país onde tanta gente busca explicações para seus problemas na religião. As pessoas já não conseguem enxergar soluções de seus problemas no mundo concreto, né? E aí surgem vigaristas. E agora, o pior não chamar uma criança, um adolescente de vigarista, é um negócio muito pesado, porque o problema é antecedente, o problema são os pais de uma criatura como essa. Estou me referindo ao pastor Miguel. Para quem não conhece, o título da matéria é Banido das redes e proibido de pregar, missionário mirim promete retorno assustador. Gente, o problema é que o formato e o discurso dessa criatura se assemelha a um do Nicolas Ferreira, do Pablo Marçal, desses exploradores da fé. Ou seja, é um menino que está dando grana para quem está explorando esse talento dele, entre aspas, de seguir nessa trilha de estelionatários da fé. Isso é um negócio que deveria causar responsabilização a todos os responsáveis desse menino. Eu vou colocar aqui, se você nunca viu, é um negócio assim, de um certo modo, até assustador, né? Vamos lá. Opa. Fala. Pô, sumiu aqui, gente. Deixa eu ver se eu volto aqui. Opa, vamos lá. Acho que vai. Espera só que o áudio aqui deu uma sumidinha. Deixa eu colocar. É um menino que com essa pregação típica das que a gente já conhece, ele promete curar pessoas de doenças graves, né? Aqui nesse ponto aqui ele diz, eu rasgo o câncer. Vamos lá. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo. Você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo marciano na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu. E Deus tá dizendo assim, corre. Todos os vídeos são editados com fundo musical, né? Para dar uma dramaticidade. E abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela cura. Quando você abraçar, tem cura pra você. Vai lá. Quem pode levantar a mão? Gente, é um negócio impressionante. Então, o Conselho Tutelar tem que responsabilizar os pais desse menino, né? Ele ainda possivelmente tem cura, mas quem explora essas criaturas assim, aí é complicado, né? Gente, mande seu comentário aqui para o nosso portal, né? Aqui nós não desistimos nunca, tá bom? Um grande abraço, tchau.